Olá, aqui é Guilherme Orbe, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre o processo criativo de um livro, e como objeto de estudo vamos falar sobre um livro que eu concluí recentemente, que se chama O Poder das Palavras. Neste vídeo vamos falar sobre de onde vêm as ideias para um livro, como criar uma rotina de escrita, criação de personagens, criação do universo, já que esse livro se trata de uma história de fantasia, criação do roteiro dos capítulos, finalização do projeto. Bastante coisa, não é? Então siga meus bones. De onde vem a ideia para um livro? Tem histórias que surgem do nada, você está num ônibus olhando pela janela e vem uma história do nada de repente, como se fosse um estalo. E tem histórias que vêm através de inspirações, quando você vê um filme, vê uma série, lê um livro, um quadrinho, algo do tipo. E como eu disse antes, vamos usar como objeto de estudo o livro que eu acabei recentemente. Esse livro eu tive a inspiração quando eu estava vendo um anime chamado Hunter vs Hunter, você conhece? Se não conhece, eu recomendo muito. A intenção desse livro é explorar o que tem nos shonens, como superação, amizade, um grande objetivo. Eu queria também colocar algo como explorar o mundo dentro desse livro. A ideia inicial seria muito clichê. O personagem principal ia encontrar um livro mágico e de alguma forma ele ia para um outro mundo de fantasia. Você já deve ter visto esse tipo de história várias vezes por aí, não é mesmo? Eu decidi mudar, desistir dessa história de viagem entre mundos através de livros, essa coisa muito clichê. Esse é um ponto muito importante, é necessário deixar a história evoluir. Por mais incrível que pareça, a ideia original sempre é possível melhorar. Sempre é possível acrescentar subtramas, elementos mais interessantes, personagens que acrescentam mais à história, e por aí vai. Assim eu comecei a construir o mundo. Como a história era de fantasia, era necessário criar algo interessante. Nessa parte o autor precisa decidir qual caminho seguir. Eu decidi seguir na direção que o mundo não seria exatamente medieval. Teria algumas tecnologias diferentes, mas seria usado através de magia. Nesse mundo que eu criei, eu decidi que a magia seria um pouco diferente. Seria através de um idioma mágico. E criar um novo idioma deu muito trabalho. Mas eu vou entrar em detalhes em outro vídeo, porque é um assunto bem extenso. E uma dica que eu posso dar é, se puder evitar criar um novo idioma, evite. Dá muito trabalho e precisa ter uma boa noção da estrutura de um idioma. Enquanto eu criava o mundo, a cultura, os costumes, eu fui definindo os personagens principais. Eu queria que fosse uma história vista em 3 pontos de vista diferentes. Para isso eu precisava de 3 núcleos interessantes e igualmente desenvolvidos. Eu tinha uma ideia de quantos personagens mais ou menos eu precisaria ter em cada núcleo para fazer a história girar de uma forma interessante. Criei um documento Word para cada personagem descrevendo a sua história, personalidade, aparência, qualidade, defeitos, objetivos, até mesmo o tipo de vocabulários que cada um usa. Deu um trabalho bem grande, mas me ajudou muito na hora de escrever. Busquei criar personagens com características únicas. Por exemplo, tem um personagem que é surdo, tem um personagem que tem hiperatividade, tem inseguranças. O protagonista é um morador de rua que não sabe ler. Eu trouxe coisas que eu não costumo ver em outros livros. Sobre os personagens principais. Foi uma tarefa difícil porque eu precisava deixá-los conectados mesmo estando separados. Enquanto eu criava os personagens, eu definia a estrutura da trama. E por ser uma série, eu precisava de uma boa temática e mistérios para explorar pouco a pouco em cada livro. E ter uma boa noção de como tudo iria terminar. Nesse primeiro livro eu precisava ter um começo, meio e fim, uma história definida, redonda. E para ser sincero, criar uma estrutura de uma história é a parte que eu mais gosto. Então eu defini que o livro seria sobre superação e mistérios. Seria um reino ameaçado por uma conspiração que age nas sombras para derrubar a família real. E não poderia ser uma motivação vazia. Precisava ter a complexidade que existe na política. Lados diferentes com ideais diferentes. Um reino que por muitos motivos enfraquece a cada dia, se transformou em um reino elitista. Assim nasce uma das principais tramas da história. Na história, aquele que domina o idioma mágico, o Azdarim, são chamados os oradores. Para ser um orador precisaria estudar muitos anos na academia, e por ser um estudo muito caro, poucos conseguiam estudar. O personagem principal, Asta, é um jovem morador de rua que sonha em ser um grande orador, mas ele vai ter muitos obstáculos para conseguir esse objetivo. O primeiro é a falta de dinheiro para ingressar na academia, e o outro é o fato dele não saber ler, e ler é algo indispensável para conseguir concluir os estudos na academia. Asta precisa pular o muro da academia e assistir às aulas escondidos, e sua aventura leva para uma direção totalmente inesperada. O segundo núcleo trata da conspiração para derrubar a família real. Essa parte é retratada pelo príncipe herdeiro, que é jovem demais para assumir o trono do seu pai, que está debilitado por causa de um atentado contra ele. Sendo obrigado a controlar sua natureza impulsiva, Martin precisa enfrentar muitos desafios para manter a ordem no reino.
incluindo abrir mão de casar com quem ama para assumir o compromisso de um casamento arranjado com a filha de um nobre muito influente. Sem saber em quem pode confiar, precisa lutar com forças que agem nas sombras. E o último núcleo trata do ponto de vista do príncipe banido, irmão mais velho de Marte. Amatist foi banido do reino acusado de se aliar com a conspiração e tentar matar o próprio pai. Uma trama mais sombria que explora mais o que está além do reino de Aesden, uma parte mais caótica do universo com criaturas bizarras. No seu caminho vai sendo apresentado suas motivações e outro ponto sobre alguns mistérios que rodeiam a trama. Após definir a estrutura da história, era hora de definir o roteiro. Sei que muitos autores não gostam de criar roteiro, preferem simplesmente escrever. Tem alguma vaga impressão de como tudo vai terminar, mas escrevem com descobrindo a história no processo. Eu não consigo ser assim, eu prefiro criar todo o roteiro, definir cada capítulo, ajuda a não ter bloqueios criativos e também não ter pontas soltas na história. Eu gosto de pensar em cada sentido, simbolismo, profundidades escondidas, coisas que só com um olhar atento consegue ver, e tendo o roteiro fica muito mais fácil de fazer isso, na minha opinião, é claro. Não existe um jeito certo e errado de fazer. Com o roteiro dos capítulos prontos, eu comecei a definir a minha rotina de escrita, e algo que me ajudou muito a terminar o livro em um tempo que considero muito bom. Eu consigo manter o ritmo de mais ou menos uns 3 capítulos por semana. Todos os dias que eu conseguia, eu parava e escrevia mais ou menos 1 ou 2 horas. Alguns dias fluía muito bem, outros nem tanto, mas eu conseguia manter a minha média de 3 capítulos por semana. Ter uma rotina de escrita ajuda muito a focar no projeto. Ter metas também me ajuda muito. Com todo esse processo, eu levei mais ou menos 4 meses para terminar de escrever o livro. Me refiro àquela primeira escrita, na primeira mão de escrita. Depois desse período intenso e prazeroso, eu deixei o livro descansar e só fui pegar para revisar ele depois, lá para outubro. Nesse período, ele passou por leituras betas, coisa que eu agradeço muito às pessoas que leram. Muito obrigado mesmo. E após esse período, eu recebi o feedback das leituras betas e começou o processo de revisão. No final de outubro, mais ou menos, o livro foi finalizado e eu publiquei na Amazon. No momento só tem a versão em e-book. E esse foi o processo criativo do meu livro, O Poder das Palavras. O que achou? Se você é autor, escreva nos comentários o seu passo a passo. Você faz igual a mim ou faz de uma forma diferente? É sempre bom saber como os outros autores produzem. E se quiser conferir como ficou o resultado final desse processo do meu projeto, o meu livro está à venda na Amazon. É o primeiro link na descrição. Se quiser dar uma conferida no meu trabalho e ajudar um autor independente, eu vou agradecer muito. E me diga o que achou, vou gostar muito de saber. E eu fico por aqui. Um abraço, até a próxima.